Amigo produtor rural, começa agora mais um Planta Brasil, com as histórias de quem faz história no campo. E nesse programa nós vamos falar sobre as boas práticas agrícolas, aquele conjunto de ações de manejo que reduz perdas, melhora o solo e contribui para o aumento da produção. E quem está aqui para bater um papo com a gente sobre isso é o Tederson Galvão, gerente de biotecnologia da Monsanto. Tederson, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigado. Um prazer estar aqui com você. A honra é nossa. Bom, vamos acompanhar agora, então, algumas dicas que fazem a diferença no final do processo de produção. Tudo começa com o tratamento das sementes. Esta operação deixa a semente protegida contra pragas e fungos, proporciona aumento da produtividade e segurança para o produtor. As sementes também ficam mais protegidas para o armazenamento. Nós estamos falando de agricultura e a agricultura sempre é preservar o potencial produtivo. Sem dúvida nenhuma, quando você utiliza o tratamento de semente industrial, você também utiliza a dosagem correta desse tratamento, o que evita uma superdosagem, uma subdosagem, garantindo assim a proteção ideal para aquela semente. O manejo integrado de pragas recomenda uma das ferramentas mais importantes para o controle, o monitoramento. Em se tratando de lagartas, é o bom monitoramento que vai apontar o momento certo para entrar com o controle e, dessa forma, evitar perdas econômicas na lavoura. Outra recomendação que deve ser lembrada é a rotação de culturas. Para o controle de lagartas, a rotação é fundamental, como explica o presidente da Abrazen, José Américo Pierre Rodrigues. Nessa questão do boas práticas, voltadas a princípio para a tecnologia BT, a Abrazen instituiu um grupo de trabalho que vem trabalhando já há alguns anos, desde o lançamento da tecnologia, para levar as informações para o agricultor. Então, não adianta a indústria investir milhões, bilhões para desenvolver uma tecnologia se ela não for utilizada da forma correta. Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos trabalhando para cumprir a nossa parte nesse processo, que é gerar tecnologia, disponibilizar tecnologia e informar o agricultor de como ele deve utilizar corretamente essa tecnologia. Necessidade de se fazer o refúgio, rotação de culturas, a importância do tratamento de sementes, a dessecação, o monitoramento constante das lavouras, que isso é muito importante também, porque nós estamos tratando com produtos biológicos, etc. Então, isso pode mudar de uma hora para outra. O monitoramento é muito importante. Então, esse processo, esse projeto que a Abrazen tem, que a indústria de sementes brasileira tem, de orientação, de levar informação ao agricultor de como utilizar essa tecnologia, nós estamos também investindo muito fortemente, junto com o Ministério da Agricultura, uma parceria, para fortalecer ainda mais esse trabalho de levar informação ao agricultor, né? Uma tecnologia dessa leva anos para ser desenvolvida, requer recursos elevadíssimos para ser desenvolvida e não sai de uma hora para outra, né? Isso demora. Então nós temos que preservar essas tecnologias que nós temos. O controle de plantas daninhas é outra orientação que deve ser seguida. O engenheiro agrônomo Antônio Ferreira é um especialista na proteção de cultivos e traz dicas importantes. Ao longo desses últimos anos, nós entendemos que o Brasil é um continente, né? E como um continente existem diferenças muito grandes entre a agricultura feita no sul e a agricultura feita no norte. Então, dessa forma, nós dividimos o que nós chamamos de sistemas agronômicos, né? Então, cada sistema agronômico é uma forma que a região ou que um grupo de agricultores adotou como forma de se fazer o cultivo de soja, de milho ou de algodão. Bom, entendendo que esses sistemas agronômicos são distintos, então o Roundup também ele se adapta a esses diferentes sistemas agronômicos dependendo da situação, né? Um exemplo, né? No sul é muito comum o plantio de trigo no inverno e o cultivo de soja no verão. Então, para facilitar o manejo de plantas daninhas, é importante que o agricultor tenha em mente fazer esse bom manejo dentro da cultura do trigo, mesmo antes do plantio do trigo, onde o Roundup é um produto extremamente importante, o manejo das plantas daninhas dentro da cultura do trigo, para que o trigo consiga entregar o mais limpo possível para a soja. E aí sim, facilitando o controle de plantas daninhas dentro da cultura da soja. Um outro exemplo, no Cerrado, onde o agricultor não tem o cultivo de inverno, até pela própria falta de água. Então esse é um outro sistema agronômico. Então ele planta a soja,
faz o manejo de plantas daninhas dentro da cultura da soja, onde o glifosato é um dos componentes de extrema relevância. Colhe essa soja vai entregar uma área limpa para o plantio do milho safrinha, né? Então esse também é um outro exemplo de aonde a utilização do Roundup, né, tanto na soja, no manejo de plantas daninhas que antecede o milho safrinha, como também antes do trigo e dentro da soja no sistema no sul, na região sul do Brasil. Então, entendendo esses diferentes sistemas, não existe uma recomendação genérica, e sim uma recomendação específica, considerando cada sistema agronômico, né? Na Embrapa Soja, em Londrina, no norte do Paraná, encontramos experimentos sob o controle de invasoras como a buva e o capim amargoso, plantas de alto nível de agressão em áreas cultivadas. Manejar o que é? Manejar é administrar. Então é isso que a gente coloca. Você tem que administrar o problema da planta daninha, senão o problema vai chegar, como chegou na região sul, como está chegando no Brasil Central. E a questão disso tudo é você colocar em risco o próprio negócio do agricultor. Por isso que a gente fala de uma forma, cuidado com esse problema, porque ele custa muito caro. Com a tecnologia BT, o produtor deve ficar atento às recomendações para o plantio de cultivares não BT, que é para as pragas não adquirirem resistência à tecnologia. A recomendação é que se plante 10% de sua área total com sementes de milho não BT, respeitando uma distância máxima para o plantio da área BT de 800 metros. Só assim a tecnologia terá vida longa. A disponibilidade de uma área de refúgio permite de que indivíduos suscetíveis à toxina sobrevivam. E esses indivíduos sobreviventes se acasalariam com indivíduos supostamente resistentes que são provenientes da área com planta BT. Ocorre o acasalamento entre esses indivíduos e gera uma população que continua sendo suscetível, não? Então, é uma maneira de diluir os genes de resistência. Olha só, gente, não existe milagre em agricultura. É um conjunto de boas práticas que traz mais tranquilidade e renda para o agricultor. E para falar um pouco mais sobre o tema, eu converso agora com o Tederson Galvão, que é gerente de biotecnologia da Monsanto. Ô Tederson, então quer dizer que tem uma relação direta entre boas práticas e o controle de pragas, doenças e ervas daninhas? Com certeza, Tobias. O que nós temos com as boas práticas é um conjunto de todas essas ferramentas para a proteção contra pragas, doenças, plantas daninhas, de uma forma de sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quando o agricultor utiliza todas as ferramentas, ele está distribuindo o peso para o controle contra as pragas, as doenças e as plantas daninhas entre essas ferramentas. E dessa forma está prolongando a vida ou a utilização da mesma ferramenta. Existe um conceito básico para a gente definir boas práticas ou melhores práticas? O meu conceito é sustentabilidade. O agricultor que utiliza as boas práticas agrícolas, ele está sendo sustentável com as tecnologias que está utilizando, incluindo aí tecnologia BT, herbicidas, fungicidas, inseticidas, mas mais do que isso, ele está sendo sustentável com a propriedade dele. Ele está garantindo a longevidade daquele negócio para as próximas gerações. Muito bom, isso é muito importante, né? E uma coisa que a gente percebe também quando a gente começa a aplicar as ferramentas de sustentabilidade, Tederson, é que cada vez mais a agricultura é um sistema, né? Então são várias ações interligadas. É esse o caminho? É esse o caminho. Eu vou além. Eu diria sistemas de sistemas. Não é só o sistema de proteção de cultivos, controlando plantas daninhas, doenças e insetos, mas é o sistema do manejo de água, é o sistema do manejo do solo, é o sistema como um todo. A propriedade agrícola, ela está entrando numa nova era, a era da agricultura de informação, que é a gestão dos sistemas pelos sistemas. Então, com isso, o agricultor ele tem que ter tudo na ponta do lápis, mesmo antes de começar a plantar. Com certeza, ele precisa começar a analisar isso muito antes, na definição de qual cultura ele irá colocar, aonde ele irá colocar essa cultura e quando. Não é só pensando no preço, mas pensando na sustentabilidade
do negócio como um todo. Uhum. E essa sustentabilidade, ela traz que tipos de benefício para a produção, Tederson? A longevidade das altas produtividades. Quando o agricultor utiliza as ferramentas, as boas práticas agrícolas, ele garante esse aumento de produtividade que nós já tivemos na última década, ele garante que esse aumento de produtividade exista por muito mais tempo. Ou seja, quando a gente pensa que com algumas ferramentas de melhor ligação com a questão ambiental, né, em conformidade ambiental, elas estão reduzindo a nossa produção, é o contrário, né? A gente estando em conformidade ambiental, social, a gente vai ganhar em produção e produtividade. Com certeza, é o conjunto, certo? Então você tem as ferramentas convencionais, inseticidas e herbicidas que, usada com as ferramentas sustentáveis, incluindo rotação de cultura, incluindo plantio direto, controle biológico, ele vai garantir essa sustentabilidade do negócio como um todo e não apenas de algumas dessas ferramentas. Então, o agricultor ele tem uma responsabilidade muito grande também em, ou seja, seguir a bula, né? Tem que seguir as regrinhas básicas para que a tecnologia que ele está adotando seja cada vez mais longeva na propriedade dele. Com certeza. E não só o agricultor, né? O técnico, o consultor, o acadêmico, o próprio representante comercial das empresas precisa fazer isso. Uhum. Precisa orientar todos na cadeia para que se utilizem essas ferramentas da melhor forma possível. Uhum. Agora, o Tederson, você anda muito também, né? Você consegue trazer um exemplo ilustrativo aqui para a gente? Uma fazenda que você viu que adotou as boas práticas e uma fazenda que não adotou. Isso aparece na forma de infestação de pragas, doenças, aparece nesse sentido também, quem não adota? Parece. Nós temos vários exemplos, tanto na parte de plantas daninhas. É muito bonito você chegar numa propriedade e ver que o agricultor utilizou as boas práticas para o controle de plantas daninhas. Ele fez a dessecagem, ele utilizou os herbicidas corretos, ele fez a rotação de cultura e o campo está uma maravilha. É muito bom visitar a propriedade onde você percebe que o agricultor soube utilizar todo esse conjunto de ferramentas, comparado com um agricultor que nem sempre utiliza isso, e aí você vê a propriedade dele não tão bonita quanto uma propriedade que se utilizou as boas práticas. A gente vê uma fazenda bem formada e bem administrada, é de encher os olhos da gente. E isso tem uma estreita relação também com o resultado, né? Esse calendário que a gente faz na fazenda para adotar as boas práticas, para controlar ervas daninhas, para controlar pragas e doenças, ela repercute diretamente no bolso, no caixa da fazenda. Por isso que a gente tem que falar sempre do manejo integrado de pragas, né, Tederson? Com certeza. O manejo integrado de pragas, ele na verdade traz os inseticidas, o controle biológico, a rotação de cultura, o monitoramento e a tomada de decisão. Quando o agricultor consegue, dentro da propriedade, estabelecer todas essas práticas, no final do dia ele tem mais lucro e ele tem tecnologias por muito mais tempo. É muito melhor o produtor utilizar essas boas práticas, ainda que irão exigir um maior conhecimento, do que simplesmente aplicar os produtos baseados em calendário. Muito bom. Tederson, muito obrigado pela sua visita aqui. Muito obrigado. Obrigado, então, para todo mundo, e o Planta Brasil vai ficando por aqui com as histórias de quem faz história no campo. Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.